Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. O nome desse canal chama-se Legião versus Religião. Aí no YouTube, né, na sua pesquisa, você vai encontrar Legião versus Religião. Eu vou ler agora, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, o versículo 1, que fala a respeito de uma parábola do mordomo infiel. Vamos ler. E dizia também aos seus discípulos, Cristo, falando aos seus discípulos essa parábola: havia certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado, perante ele de dissipar os seus bens. Então esse mordomo estava roubando, porque ele se achava bem à vontade dentro da casa desse senhor, onde ele trabalhava, e estava se apoderando do bem do seu patrão e vendendo, negociando, fazendo algo errado, E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Perguntou ao mordomo, o patrão perguntou: que é isso que eu ouço de ti? Você está dissipando meus bens? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então a gente dá conta da mordomia, do que ele tirou, porque ele não vai querer mais, porque está roubando ele, é um mordomo infiel. Essa é a parábola que Cristo está contando para seus discípulos, Então, o mordomo disse consigo, pensando em sua mente, disse: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Ele está pensando lá nos seus pensamentos: e agora que farei, Vou perder a mordomia, Pensando, ele se perguntando: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tem vergonha, Eu sei que hei de fazer para que, quando for desposado da mordomia, ele está pensando, o que há de fazer quando ele for disperso, quando for deixar o serviço de mordomo, me recebam em suas casas. Ele está pensando, como vai ser recebido nas suas casas, como é que vai ser. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, esse mordomo chamando os devedores do seu senhor, Como está lá no segundo versículo lá, que dê, conta da sua mordomia. E chamando cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Ele devia 100, mas o mordomo está dizendo, o vendedor, que só bote 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? Quanto deveis? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse ele: toma a tua obrigação, e escreve 80. Que ele estava com meu mais 20, comeu 50 de um
mais 20 do outro. E levou aquele ao Senhor o justo, o injusto, né? O injusto mordomo, né? E louvou aquele Senhor, né? O que ia pagar 100, só deu 80. Então eles agradeceram, né, ao mordomo injusto por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes, né, na sua geração do que os filhos da luz. Então ele está falando dessa geração aí, que é uma geração, né, prudente, né, prudentemente, né, injusta, né, do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz são os filhos de Deus, são pessoas honestas, né, que não vai fazer esse tipo de coisa, né. Deve 100, só vai pagar 50. Deve 80, deve 100, vai pagar 80, né? E o resto ele passa a mão, né? E eu vos digo, né? Cristo falando, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando esta vos faltar, vos receba ele nos tabernáculos eternos, né? Eu vos digo, granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para que, quando esta vos faltar, né, que vai faltar, vos receba eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel, né? Quem é fiel no pouquinho, no mínimo, também é fiel no muito, né? Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, são as duas partes da legião do bem e da legião do mal. A legião do bem diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. A legião do mal diz: quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, né? Essas são as duas diferenças da legião do bem e da legião do mal, das pessoas que praticam a doutrina de Cristo e os que praticam a doutrina de Satanás, né? A doutrina de Satanás é fazer você errar, é fazer você andar em pecado o tempo todo, né? Então, quem é infiel no mínimo, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é infiel, é injusto no muito também. Pois, se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, né? Quem é rico injustamente, enganando, né, o seu próximo, roubando, né, uma coisa, como eu falei, né, aí, que se você é um comerciante que vende grãos, vamos supor, né, e vende 1 quilo com 900 gramas, né, você está ganhando 100 gramas em cima, ali você vendeu 900 gramas, e está vendendo por 1 quilo, você está enriquecendo ilicitamente às custas dos outros, né? Como aqui, pois, se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vai confiar, né? Porque Deus, mesmo que a pessoa não descubra, e se alguém sabe dessas tramóias, ninguém vai confiar nessa pessoa para nada, porque ele é uma pessoa injusta, enganadora, roubadora, né? Ele está se achando, está rico, né? Às custas de enganar seu próximo, né? Mas para Deus ele está pobrezinho, pobrezinho de espírito e de alma, porque ele vai perecer no inferno, né? E se no alheio
não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Né? Porque é como o mordomo que estava pegando as coisas do seu patrão e dando fim, né? Como aquele que deve 100, ele que só mandou botar 50, o de 100 mandou botar 80, né? Então ele está sendo infiel das coisas alheias, né? Nas coisas alheias. E quem é que vai dar a ele uma coisa honesta? Não vai, né? Quem vos dará o que é vosso? Né? Quem é que vai dar? Não vai dar. Né? Porque ele é infiel, ele não vai ter esse privilégio de receber coisas também honestas, se ele é desonesto. Né? Você pesa, você trabalha, né, numa coisa e no alheio aqui não foi fiel, é você trabalhar para uma pessoa e, como eu falei agora há pouco, você trabalha numa concessionária, tem muito carro lá e o patrão nem dá conta de quantos carros tem e ele se apodera de um lá e vende para ele, né? Então, isso quer dizer, alheio não foste infiel. Se nos alheio não foste fiéis, né? Que é pegar as coisas dos outros, então quem dará o que é vosso, né? Não tem, não vai ter. Se o patrão descobrir, ele vai sair de lá por justa causa, né? Ele não vai ter nem as contas para receber. Né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir Deus e a Mamon, quer dizer, Deus e o diabo, né? Está falando Mamon porque é um Deus dessa época aí que Cristo está, né? Mas vamos por ir para os dias de hoje, nós vamos seguir a legião do bem e a legião do mal ao mesmo tempo, porque Deus não vai aceitar essas coisas. O que significa isso? Essa palavra, né? É você, vamos supor, você ajuda ao seu próximo, né? Você dá dinheiro, você dá de comida, né, ao seu próximo. Aí você diz, eu estou ajudando ao próximo. Mas o que você faz, o que você ganha para ajudar o seu próximo, vem da legião de Satanás, né? Por exemplo, se você é um comerciante de grão, como eu falei agora há pouco, e uma pessoa vem comprar 1 quilo de feijão e você só pesa 900 gramas, né? Lógico que você ganhou o lucro de 1 quilo de feijão, mais 100 gramas do roubo que você fez, né? Se você vende 1 quilo de carne, né? De vez de botar 2 quilos, bota 1,7 kg, né? Claro que você está ganhando no valor da carne e os 300 gramas que você roubou. Mas por isso que você está se enriquecendo, né? Está ganhando bem, tem dinheiro de sobra por conta dessas coisas que você está fazendo pelo Deus do mal, né? Porque esse engano que você é roubando, você está servindo a Satanás, né? E aí, com esse lucro que você teve por estar na legião de Satanás, enganando o povo, né? Tá, aí você está tendo lucro. Ah, agora eu tenho dinheiro para ajudar aquele que está precisando. Então, isso é o que quer dizer servir a dois senhores, né? Não adianta você também, tá? É como se você estiver dentro de uma igreja, né? Uma igreja falsa dos dias de hoje mesmo, vamos falar assim. Numa igreja falsa dos dias de hoje, e você está lá dentro ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas o seu coração é mais duro do que uma pedra. Você está ouvindo lá a palavra de Deus do seu falso pastor, você acha que é um cristão verdadeiro, né? Pastor inventado que está pregando para você. Você acha que está ouvindo uma palavra de Deus, você acha que é um cristão, mas o seu coração está podre, né? Chega uma pessoa pedindo uma ajuda e você não dá, né?
Então, você está servindo um lado para Satanás e deixando o lado de Deus, né? Não é verdade? Porque você está seguindo a doutrina daquele falso pastor, dentro de uma falsa igreja, né? Você pensa que é um cristão verdadeiro, né? Aí, porque o cristão verdadeiro ajuda o seu próximo, né? Dá de comer, dá de vestir, perdoa seu inimigo. E você não faz isso? Então você está servindo aos dois senhores. E isso vai fazer com que você perca a salvação. Da mesma forma, é uma pessoa que engana para se dar bem, para ter riqueza e fazer o bem ao mesmo tempo. Então, esse bem que você faz não serve, né? Porque o que você adquiriu foi ilícito, né? Fez parte da legião de Satanás, então não serve, né? É isso que acontece. Entenderam? Deu para entender esse versículo aqui que fala em servir a dois senhores, né? O capítulo ainda é o 16 e o versículo é o 14 de Lucas. Capítulo 16 de Lucas, versículo 14. A autoridade da lei, né? E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. De quem? De Cristo, né? Porque Cristo está dando um exemplo, né, da bondade, da honestidade, né? Esses fariseus aqui estão na legião do mal, estão servindo a legião de Satanás, porque antes eles eram da legião do bem, da legião de Deus. Eles sabem até o que significa a lei de Moisés, né? Mas eles se tornaram fariseus porque abandonaram de servir a Deus e foram servir aos homens, aos ídolos, dentro dos templos falsificados dessa época aí que Cristo chegou, né? Porque Deus enviou Cristo para o povo israelita, para as tribos que estavam com o povo israelita e os gentios que estavam com ele. Cristo foi enviado para esse povo. Deus enviou Cristo para o povo israelita, para a tribo de Judá, que se tornou muito rebelde, as outras tribos, os sacerdotes, os anciões, né, que se bandearam para a legião do mal, né? Porque Cristo enviou, né, Isaías, né, Zacarias, enviou, esqueço o nome depois de Isaías, esqueci agora. Né? E nesses os últimos 4 livros, né? Vamos supor, eu me esqueci do profeta que ele enviou depois de Isaías, né? Enviou esses outros, Isaías, esse outro que eu me esqueci, começa com a letra M. Eu sei que conhece, mas a minha mente não deu. Depois Zacarias e depois Malaquias, para exortar esse povo que estava na legião do mal, abandonou a legião de Deus, abandonou a lei de Moisés, foram para os ídolos, deixaram de acreditar em Deus e foram acreditar nos homens, né? E não deu resultado. Deus mandou esse povo para resgatar ele e não teve sucesso. Por isso que Deus enviou seu Filho para se transformar em carne para resgatar a sua herança, que é o povo que veio lá do Egito, que é a herança de Deus. Por isso que Deus enviou Cristo para resgatar esse povo, que esses últimos 4 não conseguiram, né? Não conseguiram resgatá-lo, né? O último foi Malaquias, né? Porque eles estavam pegando o dízimo do povo e roubando para se enriquecer, já na época aí quando Cristo estava prestes a chegar, né? Por isso que Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque eles estavam, os sacerdotes estavam pegando o dízimo, né, que era alimento, essas coisas, e estavam fazendo fazendas para ele, essas coisas, porque eles não tinham mais, os sacerdotes que era para receber os dízimos, eles não tinham terra, não tinha bem nenhum, eles não ficaram com bem nenhum. O único bem que eles tinham era tomar conta do tabernáculo, das coisas de Deus. Por isso que ele recebia dízimo para se alimentar e os órfãos e a viúva, né?
que era alimento, boi, vaca, bode, jumento, essas coisas. Né? Mas o que era que eles estavam fazendo com essas coisas? Estavam guardando para eles, né? Não estava mais dando de comer os órfãos, nem as viúvas, nem os estrangeiros, como os pastores de hoje, que são cães gulosos, que Isaías falou isso. Pastores que nada compreendem, cada um está trabalhando para a sua própria ganância. Já naquela época, né? Imagina nos dias de hoje, um monte de igreja falsificada, com milhares de pastores falsificados que estudam teologia diabólica para enganar o povo, né? Então, por isso que esses fariseus aí se bandearam para o outro lado, se tornaram fariseu, né? É chamado de fariseu porque abandonaram Deus e foram adorar os ídolos, os templos falsificados já dessa época aí. Por isso que Cristo foi enviado para tentar resgatar esse povo, né? Resgatar, fazendo os milagres, ele em carne mesmo, né? Deus fez com que ele de espírito se fizesse gente como eles próprios, para poder o povo acreditar em Deus novamente, piamente, que era isso que eles, depois de tantos milagres que Cristo fez para eles, até sair da terra do Egito, eles não conseguiram levar a crença adiante e foram atrás de doutrina de homens da época aí, né, antes de Cristo chegar. Por isso que Deus viu que estava como na primeira geração. Deus perdeu para a legião do mal, né, perdeu. A único que se sabe que achou foi a família de Noé, o resto perdeu-se tudo, né? E Noé vem, cria essa geração nova agora, e também o povo de Deus se perde novamente. Muito pouquíssimo se salvou, muito pouquíssimo mesmo, porque Cristo diz, a seara é grande, né? Que a seara são o povo israelita, os que estão na legião do mal, né? A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, né? Foi o restantezinho que sobrou, né, do povo israelita e as outras tribos, né, junto com os gentios que estavam com ele. Então, o que é que acontece? Né? A autoridade da lei, né? E os fariseus que eram avarentos, né? Eles deixaram de seguir a lei de Moisés, né? E foram buscar para si o que arrecadava, né? As ofertas, os dízimos, estavam pegando tudo para eles, então tornaram-se avarentos, né? Ouvia todas estas coisas e zombavam de Cristo, né? Porque Cristo está pregando uma nova doutrina, uma nova lei. A lei de Moisés não serve, né? Cristo está introduzindo a sua lei, a sua doutrina, seu novo mandamento. E a lei de Moisés ficou para trás, desde quando João Batista começou a introduzir Cristo e o batismo de arrependimento, né? Só os cães gulosos, né, de hoje é que querem introduzir dízimo, né? Introduz dízimo nas igrejas falsas, né? Esses falsos pastores, mas não faz os holocaustos, né? Os holocaustos de bode, de boi, de carneiro, não queima gordura no altar, não faz nada disso, né? Nem as festas que tinha, não fazem, porque se eles querem cumprir uma coisa, tem que cumprir o resto, né? Não só é o que convém, não, mas eles só querem fazer o que convém, né? Então é isso que acontece nos dias de hoje. E disse, vós sois o que vos justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é a abominação, que é isso que eles fazem, né? Eles têm o conhecimento da lei de Moisés, estão falando de Deus, esse povo aí, mas é abominação, né? Cristo está dizendo que eles se elevam a Deus, né? É elevado perante Deus, é a abominação. É os pastores de hoje, dentro das falsas igrejas de hoje também. Eles falam de Deus, pregam a Deus, mas com interesse próprio, né? Com interesse da arrecadação. Quando o membro está necessitado de um remédio, de uma coisa, ele não tira
do dízimo, que não era para ser dinheiro, mas o dinheiro vai todinho para sua conta bancária. Quando o irmãozinho está necessitando, eles não se prontificam a ajudar, mas faz vaquinha junto com os irmãos, né? E assim eles vão levando, né? Enganando o povo. Aí Cristo está dizendo o quê? A lei, está falando da lei, que lei? A lei de Moisés. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Mas o povo hoje, nas falsas igrejas, quer introduzir dízimo, que é da lei de Moisés, não é da lei de Cristo. Né? Ainda tem gente aí que ainda quer bater na tecla. Não, o dízimo está na Bíblia, tá na Bíblia, sim, claro que está na Bíblia. Para os israelitas, para o povo que seguia a lei de Moisés. Mas hoje, nós estamos seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Lá em Mateus está dizendo essa mesma coisa aqui. A lei de Moisés e os profetas da época só durou até João Batista. Né? De lá para cá não existe mais lei de Moisés. Será que o povo não entende esse versículo? Né? Cristo está dizendo a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. Porque naquele tempo não era anunciado o reino de Deus, não. Né? Na doutrina lá da lei de Moisés, fazia aquelas coisas, tinha que adorar a Deus de outra forma. Né? Não era lei para a salvação, para a vida eterna. Né? A lei de Moisés não prega a vida eterna nem salvação. Né? Ela era para ser introduzido para Cristo. Deus sabe tudo isso que iria acontecer. Por isso que ele enviou seu filho para esse povo por conta disso. Porque o povo estava bandeado para a legião do mal. Deixou de seguir a Deus. Né? Deixaram de seguir a Deus. Né? E os dízimos que eles pegavam da época, que era boi e alimento, eles estavam pegando para si. Não era para se alimentar, nem dar os órfãos, nem a viúva, nem os estrangeiros, não. Né? E era dízimo de ano em ano. Não é toda semana, como agora nas igrejas falsas. Né? Então, a lei de Moisés só durou até João Batista. Não adianta você dizer que a lei de Moisés é para hoje, porque você é um mentiroso sem vergonha. Né? Você é um mentiroso sem vergonha dizer que a lei de Moisés é para os dias de hoje. Quer dizer, a lei de Moisés não, só os dízimos. Porque se você for observar a lei de Moisés para os dias de hoje, falta muita coisa. A lei de Moisés não só é dízimo, né? A lei de Moisés não só é dízimo. Por isso que vocês enganados o tempo todo, né? Por conta disso, né? Bora, meu santo. Por isso que vocês são enganados o tempo todo, porque tá fazendo coisa que não deve, né? Não é para fazer. Porque não é para fazer, não é? Então, o povo só faz essas coisas porque a lei de Moisés é viável para enganar vocês, né?
A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele, no reino de Deus, né? E é mais fácil passar o céu e a terra que cair um tio da lei, né? Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também, né? Isso é a lei de Moisés, né? Isso é na lei de Moisés. Na lei de Cristo, essa passagem aí é diferente. Aquele que olha para uma mulher com intenção para ela, já adulterou. Aqui não, aqui você tem que manter o ato para adulterar, né? Cristo está falando essas coisas aqui para esses fariseus aqui, ó. É mais fácil passar o céu e a terra que um tio da lei de Moisés, né? Porque eles não estão cumprindo mais. Por isso que Cristo está falando. Mas tem gente que pega essas coisas, esse versículo aqui, e quer introduzir para o dia de hoje, né? Mas não é isso, né? Não é isso. Ele aqui está falando da lei de Moisés, que não passa, porque eles não estão obedecendo, eles estão adulterando, eles estão matando, estão julgando erroneamente, por isso que Cristo está falando essas coisas aqui. Aí o povo, né, os pastores insólitos dos dias de hoje, dentro das igrejas falsas, aí quer aplicar essas coisas para a doutrina de Cristo, mas não é isso. Cristo está falando essas coisas aqui para os fariseus, porque eles sabem dessas coisas aqui e não fazem, né? Eles adulteram, roubam, matam, fazem de tudo quanto não presta. É por isso que Cristo falou isso aqui. A parábola do rico e Lázaro, né? Isso é o capítulo 16, versículo 19 de Lucas, né? De Lucas. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Era um rico e ele esbanjava, né, pela sua riqueza. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, né, à porta desse rico, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, né? Ele estava na porta do rico querendo, nem que seja uma migalha, né, que caísse da mesa dele. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas, né? Os cães, né, desse homem rico vinha, né? Ele estava lá e vinha lamber Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Porque Abraão morreu, mas Abraão não está ainda no paraíso, ele ainda aguarda a ressurreição no último dia. Não pense que Abraão, né, por ser o escolhido de levar a legião do bem até os dias de Jacó, né, de levar a seguir a legião do bem até Jacó, ele não está ainda no paraíso. Ninguém pensa essas coisas. Que ninguém subiu aos céus, senão que desceu, né? Deixar bem claro, né? Mas ele está aguardando a ressurreição para a salvação do último dia, né? Então, de longe, né, muita gente confunde esse versículo aqui e acha como é que pode uma pessoa estar no inferno e ver. Mas isso foi uma visão que Deus deixou para que esse rico visse a Abraão. O povo não quer entender os mistérios das palavras de Deus, porque a Bíblia prega enigmaticamente. Tem enigma
Né? E isso aqui é um enigma para que a pessoa reflita no que acontece, porque Deus é todo poderoso, né? Se Deus está dando a oportunidade desse rico ver Abraão bem junto lá com Lázaro, né? Porque Lázaro não está salvo ainda, ele morreu, né? Mas ele não está no paraíso, ele está aguardando também a ressurreição do último dia, né? E no inferno ergueu os olhos estando em tormento, né? Porque ele é rico, avarento, né? Tem muito disso nos dias de hoje, que o Deus dele é o dinheiro, a sua riqueza, né? Como esse rico esbanjava, Lázaro lá com fome no seu portão, e nem as migalhas da mesa ele deixava, chamava ele para comer, né? Porque sempre cai alguma coisa quando a gente está comendo no chão debaixo da mesa, mas nem isso o rico deixava esse mendigo pegar, né? Então ele era muito avarento, né? Muito ruim, o coração muito duro, e o Deus dele era o dinheiro. Então quando ele morreu, foi direto para o inferno, né? Está dizendo aqui no inferno, mas esse inferno aqui não é o inferno ainda que vai ter, porque esse inferno aqui é como se fosse, porque não tem inferno ainda. Essa palavra inferno aqui é errada. Essa palavra inferno aqui é errada. Ele deveria estar na prisão, né? Porque toda pessoa que morre sem Cristo não está no inferno, porque o inferno não existe ainda. Né? O inferno não existe ainda. Quem mentalizar essas coisas está maluco. É por isso que a Bíblia é enigmática. Quem pronunciou aqui inferno, escreveu inferno, está errado nessa tradução, porque o inferno ainda não existe. O inferno é o lago de fogo no último dia, né? No último dia, esse é que vai ser o inferno. Mas aqui, esse rico, ele não está no inferno. Ele não está no inferno. Porque toda pessoa que morre sem Deus vai para uma prisão, né? E os que morrem em Deus vai para debaixo de um altar esperar a ressurreição do último dia. Essa é a realidade. Mas já que botaram inferno aqui, vamos falar assim, dessa forma, né? Mas não é inferno, certo? Não é. Não é, porque senão vai dar contradição na Bíblia, né? Vai dar contradição na Bíblia. E o inferno ainda não existe, né? O inferno ainda não existe. Mesmo esse rico sendo da legião de Satanás, ele não está no inferno, porque o inferno ainda não existe, tá? Mas ele deve estar em um lugar, vamos supor que ele esteja lá na prisão daquele que não está seguindo a Deus, mas Deus está dando a oportunidade dele, porque esse rico sabia de Lázaro na sua porta, e ele não dava de comer a esse mendigo. Então Deus está dando a oportunidade a esse rico de ver Lázaro, né? De ver Lázaro no seio de Abraão, de longe, ele está vendo. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, né? Isso aqui é uma reflexão para o último dia. Essa coisa ainda não existe, esse inferno ainda não existe, né? Não existe. Esse inferno é o último dia, porque essa terra aqui vai se derreter todinha, os prédios vai se derreter todinha, o mar vai se tornar um lago de fogo, toda a terra vai ser derretida, todos os prédios, todo o carro, todos os bancos cheios de ouro, tudo isso vai ser derretido no último dia. Aí sim se tornará o inferno, o lago de fogo e enxofre, certo? Ainda vou ler isso para vocês. Na sequência, né? Ainda vai chegar essa oportunidade de eu ler esses versículos para vocês, né? Você está imaginando como é que esse homem está falando essa bobagem? Mas o inferno não existe, viu? Então ele está pedindo que Lázaro, isso aqui é um alerta, né? Para o último dia. E no último dia vai ser assim, dessa forma, né? Esse rico, né? Vai estar no inferno. Esse rico
vai estar no inferno e ele vai pedir que Lázaro venha tocar na sua língua com um pouco d'água, porque ele está ardendo em chama, né? Isso vai ser no último dia, não nesse tempo aí, não é. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado, né? Porque o rico, né? O Deus dele é a sua riqueza. Ele se acorda, vai dormir feito um cavalo, se acorda feito um jumento, passa o dia feito uma besta, porque ele nem sequer agradece a Deus, né? Ele só vem se lembrar de Deus quando está com a enfermidade, aí ele faz. Quando está com dor, ai que dor, meu Deus, ai que dor. Aí ele se lembra, né? Mas esse Deus que ele fala, não é Deus o verdadeiro não, é o Deus Satanás, né? É Deus Satanás. Por isso que ele está sofrendo, vai sofrer, né? Ai meu Deus, esse Deus não é o Deus verdadeiro que ele está chamando, não. Porque ele não tem comunhão com Deus, né? Ele não tem comunhão com Deus, então ele vai sofrer lá com a sua dorzinha, até chegar, até morrer, se for o caso, porque ele está lá, ai meu Deus, mas o Deus dele não é Deus verdadeiro, é Deus Satanás, né? Essa é a realidade, né? Esse é o tormento dele. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá, né? Porque os que estão condenados ao inferno ficam no seu lugar e não podem ir para o paraíso, né? Os que estão, os desobedientes, né? Os que estão ricos, que não ajudam o próximo, que não se lembra de Deus, só vive prostituindo, roubando, enganando, mentindo, mandando matar, né? Porque o rico não mata, ele manda, né? Tudo isso, se prostituindo, adulterando, né? Ele vai para o lago de fogo. Está rico porque engana os outros, né? Está rico porque vive de enganar os outros, né? Então, ele vai para o lago de fogo. Então, ele não vai poder ir até o paraíso. E nem quem está no paraíso pode vir até o lago de fogo, que Deus não vai permitir, né? Nenhum nem outro se encontrarem. É como aquela parábola que eu li agora há pouco, né? Ninguém deve servir a dois senhores, ou serve ao diabo ou serve a Deus. Se vai servir aos dois, todos de qualquer forma será condenado, a não ser que se arrependa, né? E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que eu o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então o rico, né, tem 5 irmãos, né, e ele está pedindo, né, que vá lá doutrinar ele, ensinar a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, para que ele não venha para esse tormento, para que ele não venha um dia para o inferno, né, que é o lugar da pessoa rebelde, da pessoa desobediente a Deus, né? Então ele está rogando, né, para avisar aos irmãos dele que parem de fazer, se eles são ricos também, que parem de ser ricos, a fazer o que é certo, porque certamente esse rico enriqueceu às custas dos outros, né, enganando, roubando. E ele está pedindo, pois tenho 5 irmãos, né, para que lhe dê testemunho, né? Dê testemunho, vá lá e diga a meus irmãos, dê o testemunho, que se eles continuarem do jeito que estão, vai acabar onde eu estou, no lugar de tormenta. Então ele está pedindo, né? Ele sabe que errou, sabe que está aí por causa do seu pecado, então ele está pedindo para ir lá, né, falar para seus irmãos que não faça o que está fazendo, que se arrependa, para poder não ir para esse lugar de tormento. Que é isso o dever de um cristão, quando vê uma pessoa que está na legião do mal, ir lá e exortar ela, não esperar só dentro da igreja, né, dentro do local de reunião, para mostrar a verdade
Não, nós devemos exortar todo aquele que está no erro, que é isso que Cristo veio fazer para o povo israelita, a tribo de Judá, que se bandearam para a legião do mal e deixaram a legião do bem, para que eles voltem, né? Mesmo sofrendo o que Cristo vai sofrer, é o que nós devemos sofrer. Por isso que é a cruz que devemos carregar, né? E lá onde tem o povo que está na legião do mal, exortar ele da bondade de Deus para a vida eterna, mesmo que morremos ao falar a verdade, né? Porque Cristo morreu dessa forma, por introduzir a verdade, a doutrina dele, né, para esse povo vir para Deus. Eles não quiseram e mataram Cristo. E nós devemos fazer o mesmo, né? Não só lá dentro das quatro paredes, não devemos. A gente devemos exortar a todos, na rua, qualquer lugar, exortar, mesmo que morra, como Cristo morreu, né? Se nós sabemos da verdade, nós tenhamos a verdade, a doutrina de Cristo em nosso coração, se somos discípulos de Cristo, nós devemos exortar ao que está errado, para, se temos essa oportunidade, de exortar o que está na legião do mal para vir para a legião do bem, mesmo que essa pessoa venha a nos matar. É isso, né? Disse-lhe Abraão, tem Moisés, né? Tem Moisés e os profetas ouçam-no, né? Abraão, que é lá na frente, né? Ele está falando, tem Moisés, né? E os profetas ouçam-no, né? E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, né? Então, Abraão está falando, se eles não estão crendo, né, na lei de Moisés e nos profetas, né, que é essa parábola aí, né, esse povo que era israelita, eles não estão crendo em Moisés, né, não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, que é isso que Cristo fez para mostrar que Cristo está dizendo que vai ter ressurreição. Na lei de Moisés não fala em ressurreição, né? A lei de Moisés não tem ressurreição, que é uma lei dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? É uma lei que não é pregada para a salvação, mas para a obediência a Deus, né? Cristo é quem traz a ressurreição e vida eterna, por isso que ele foi enviado para esse povo aí que não queria mais acreditar, ouvir a lei de Moisés, né? Não queria ouvir a Moisés nem a lei que foi dada por ele para esse povo. Por isso, nem os profetas que Deus enviou não quiseram mais, não quiseram, né? Não quiseram. Isaías veio, pregou, falou dos pastores, dos templos falsos, pastores que nada compreendem. Já naquele tempo, né? Homem que deixou de acreditar na palavra de Deus e foi acreditar na palavra do homem, né? Eu já esqueço o nome desse outro profeta com a letra M. Messias não. Né? Depois Zacarias, depois, né, o homem do dízimo, né? Malaquias. Todo esse povo foi enviado por Deus para exortar esse povo para ver se eles pelo menos voltavam para a lei de Moisés, mas eles não quiseram. E aí Deus manda Cristo para esse povo, e pior ainda, quando Cristo vem falar a verdade para eles mandam crucificá-lo, né, dizendo que ele está fazendo tudo errado, que não devemos, né? Eles já estão na legião do mal, e aí prevalece a legião do mal até Cristo, né? De lá para cá, elas duas ainda continuam, né? Teve a lei, a igreja que Cristo adquiriu,
também não prevaleceu, né? Mas prevaleceu a igreja da legião do mal, né? Prevaleceu. Por isso que a igreja de Deus não continuou. Depois de milhões de anos, ela não continuou. A igreja de Deus não andou, porque a igreja da legião do mal foi quem tomou conta. Vocês sabem muito bem qual é. A igreja dos ídolos, dos santos falsificados criados pelo homem. Essa é uma igreja falsa de Satanás, da legião de Satanás. Desculpa a expressão, mas é a verdade, meu querido. É a verdade. E muitas outras que tem aí, milhões de igrejas que criada pelo homem, é a igreja de Satanás. É da legião do mal, porque ele não ensina a doutrina de Cristo, mas sua própria doutrina, né? Implanta a escravidão em seus membros por interesse próprio, né? Desculpem eu falar essas coisas, mas é a realidade, né? Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso aí Abraão falando, né? Abraão falando já aí, né? Entre ele e Lázaro e o rico, dizendo que o povo não quer nem acreditar que esses irmãos do rico, né? Não ouve a lei de Moisés, como é que vai acreditar em ressuscitar? Né? Não vai, os 5 irmãos dele não vai acreditar, né? Na ressurreição que Cristo está pegando. Não vai, né? Não vai. Eu deixo um abraço aqui a todos, que Deus abençoe a todos, com muita paz, saúde, prosperidade, né? Que vocês se mantenham firmes, né, na igreja de Deus, né, a única e verdadeira, porque todas essas outras que existem por aí é igreja falsificada, foi o homem que inventou. Né? A única igreja verdadeira é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Atos 20, 28, 2 Coríntios 1, 1, né? E etc, e etc. Então, se você está numa igreja falsa, é melhor, tem já a igreja de Deus por aí trabalhando com doutrina de Cristo. Né? Procurem, né? Procurem que tem. Tem igreja de Deus também falsificada. Eu já vi. Igreja de Deus pentecostal. É igreja falsa também. Né? Mas tem igreja de Deus pregando a doutrina de Cristo. Né? Essa sim. Igreja que diz, não, é só a graça, é mentirosa, a igreja é mentirosa. Igreja que prega dízimo, que não prega dízimo, mas não prega a doutrina de Cristo, é igreja mentirosa. Igreja que só prega a graça, é obra, é tudo junto, é amor principalmente, né? Para poder ser uma igreja de Deus, verdadeira, tá? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo... Passe demais não. No capítulo 18, né? Voltarei no livro de Lucas. O próximo vídeo é o livro de Lucas, capítulo 18, que vai falar a respeito da parábola do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Compartilhem, né, para que alguém venha saber da verdadeira palavra de Deus, né, da doutrina de Cristo. Né? E tenho dito,